Olha só, ontem, dia 26 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Surdo. Segundo dados do IBGE de 2020, mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado à surdez. Mas é importante a gente falar que as pessoas surdas ainda encontram dificuldades em realizar coisas simples do dia a dia. Então vamos agora aproveitar essa data para refletir sobre o respeito aos direitos e a inclusão das pessoas surdas. E quem conversa com a gente via internet é o CEO, Rafael Rezende, da Wise Hands. Rafael, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente no TJ Aparecida. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são, então, essas dificuldades da pessoa surda no dia a dia em nosso cotidiano. Então, boa tarde, Ivo, boa tarde, Renato. O que a gente encontra, né, a nossa startup, ela busca justamente fornecer um acesso aí para o surdo, porque a gente entende que o surdo sofre muitos problemas no dia a dia em todas as ações que ele precisa ter com os ouvintes, né? Então, uma vez que existe esse despreparo por parte da sociedade em receber, acolher o surdo enfrenta dificuldades muito simples, assim, até como chamar uma polícia, um bombeiro, uma ambulância. Não existe um serviço somente para ele, né? Onde ele possa fazer uma chamada de vídeo e possa se comunicar em Libras, por exemplo. Isso ainda está num processo ainda que nem saiu do papel, digamos assim. E a partir daí você já começa a imaginar diversas outras frentes que podem acontecer nesse sentido, né? Então, até para requisitar um serviço de seguro, para requisitar um guincho, para ir no banco, falar com o atendente, ir no supermercado. Puxa, você tem diversas situações onde o surdo se sente de várias formas oprimido, né? Porque todo dia ele precisa comunicar que ele não entende, que ele não consegue se comunicar da mesma forma que nós, os ouvintes, né? Ô Rafael, boa tarde para você. Para a gente continuar a explicar para o pessoal de casa, queria que você falasse para a gente dos tipos de surdez. Então, são 4 tipos. Eu não sou um especialista em surdez, né? Meu papel é mais a parte de desenvolvimento tecnológico, mas a gente sabe dizer que existem 4 tipos basicamente. Então, tem a neurosensorial, que é uma que compromete as células neuroniais, né? Que estimula, o estímulo chega no ouvido da pessoa, mas não chega depois no cérebro. E isso é um problema que pode ser, inclusive, adquirido através de uma doença como meningite. No caso dos mais idosos, é até considerado como normal. Você tem a surdez por condução, que é quando você tem um objeto que penetra no ouvido e fura o tímpano, e aí acaba destruindo o tímpano e as células mais próximas ali responsáveis pela captação sonora. Você tem a mista, que aí é uma questão de uma mistura das duas coisas, né? Quando tem um problema que já é da parte neurológica ali, não é neurológica, neuronal, junto com a parte física, né, que acabou tendo uma perfuração também. E você tem a central, que aí já vai a parte cognitiva, que é quando a pessoa não consegue interpretar a língua oral, e aí já é uma coisa um pouco mais complexa. E todas essas 4 podem ser consideradas de leve, moderada, severa e profunda, onde na severa e na profunda a pessoa já não tem muito contato com... Na profunda não tem nenhum contato auditivo, sonoro com o mundo, e na severa também já é muito complexo, que através de um ou outro equipamento a pessoa pode tentar melhorar, mas de fato não é bom. A moderada, a pessoa consegue até ouvir algumas coisas, mas quando tem uma mistura de sons, ela não consegue ouvir. Por exemplo, se você tiver uma música tocando e uma pessoa falando, ela já não vai conseguir discernir o que está sendo dito ali, né? Não vai ter clareza nas informações. Ô Rafael, entrando um pouquinho então agora na sua área, nós vivemos hoje num mundo tão digital, né? Você acha que essa tecnologia tem sido bem explorada quando o assunto é a inclusão dos surdos? Então, hoje em dia a gente tem algumas iniciativas no mercado que têm ganhado frente aí, né? Como adaptação de conteúdo, a implementação de Libras em vídeos, você tem alguns websites sendo traduzidos por intérpretes humanos e outros websites sendo traduzidos pela tecnologia de avatar. O que acontece hoje em dia é que você tem um processo onde você tem digamos, uma inteligência artificial, praticamente um robozinho ali, tentando traduzir um conteúdo ortográfico feito na língua portuguesa para uma pessoa que muitas vezes, né, no Brasil você tem aí 4,5 milhões de pessoas que falam somente em Libras, né, que conseguem se comunicar em Libras, que não tem noção do português como a gente. Então, o Avatar acaba fazendo um mix aí de informações entre, digamos assim, a datilologia, né, que é soletrar as coisas, né, através dos sinais nos dedos ali na mão, e também a parte das Libras, que aí são praticamente
cenas que o intérprete compõe ali para poder passar essa comunicação. Então, a gente vê como não muito eficaz esse tipo de tecnologia no caso, né? A gente, quando conversa com a base de surdos que a gente tem na empresa, a gente tem um comitê que fala com várias pessoas nesse sentido, a gente tenta entender onde está a dificuldade. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente propõe que toda a tradução da comunicação seja feita sempre com intérpretes humanos para garantir 100% da informação, que a pessoa tenha um recebimento de informação que seja 100% de acordo com aquilo que foi proposto na hora de compor o conteúdo, né? Ô Rafael, e o que você acha que falta para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva em outros aspectos também, como nas escolas, no trabalho e até mesmo no comércio? Olha, eu acho que, se eu for falar da parte da surdez, eu acredito que as pessoas precisam primeiro acolher a surdez não como um problema que incapacita a pessoa, que deixa ela num degrau a menos. Precisa aceitar e entender que aquilo não é uma coisa que inviabiliza o trabalho da pessoa. Então, precisa de consciência. As pessoas precisam estarem conscientes do que é cada coisa. E não marginalizar essas pessoas, não colocar essas pessoas sempre num subemprego, né? Subemprego não sei se é a melhor palavra, mas num emprego onde a pessoa desenvolve muito pouco, não consegue ter um plano de carreira, não consegue fazer planos e se desenvolver, que é o que acontece com a maioria dos profissionais diferenciados, né? Então, a gente sempre preza pela questão de muita consciência, tentar entender, se colocar no ponto de vista da outra pessoa e saber que aquelas pessoas são pessoas como nós, que todos nós temos alguns defeitos, algumas dificuldades com algumas coisas. E, pontualmente, grupos maiores têm determinadas coisas que vão deixar mais difíceis com que elas se adaptem, mas a gente precisa saber fazer com que isso se encaixe direito. A obrigação é nossa e não deles, né? Ô, Rafael, e a pandemia, né, também contribuiu para aumentar ainda mais a exclusão dessas pessoas, tanto pelo uso de máscara, né, que dificulta a leitura labial, quanto pela questão da saúde mental, tão amplamente percebida nesses tempos. Você acha que se a linguagem de sinais fosse mais difundida, essa situação seria diferente? Estaria melhor? Então, a língua de sinais, ela seria muito funcional, eu acredito, na vida do surdo nesse momento, porque o surdo, de fato, sofreu um pouco mais do que as pessoas normais, porque muitos surdos que não conseguem se comunicar através da língua portuguesa usam a língua de sinais para se comunicar, e isso facilitaria, porque não teria o processo da leitura labial, que muitos deles também usam para poder se comunicar com os ouvintes, né? Então, com certeza, isso deixou eles ainda mais exclusos nesse momento. E acho que, inclusive, foi aí também que despertou para a gente essa necessidade tão latente de poder conscientizar e falar com as pessoas sobre isso e trazer eles para esse momento junto com a gente, né? Fazer com que exerçam a cidadania que tem direito e que possam ser pessoas que tomem as atitudes devidamente, autonomamente, né? E não precisem de terceiros para isso, né? Porque cada vez que as coisas vão segregando, vão afunilando, vai ficando pior para quem tem ainda algumas dificuldades, né? Tá certo, Rafael. Muito obrigada, viu, por trazer um pouquinho mais sobre esse assunto para a gente e ajudar a gente aqui a refletir. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Boa tarde.